Capítulo 4. O barco diário havia trazido 3 novas internas, consideradas loucas por médicos do hospital da cidade. Uma delas era uma senhora idosa, o cabelo grisalho desgrenhado, que ficou sentada em uma cadeira murmurando para si mesma e caçando pulgas imaginárias em suas roupas imaginárias, pois haviam lhe dado banho e trocado suas roupas no hospital. Era o tipo de mulher que se via perambulando pelas ruas das cidades, pedindo esmolas e dormindo nas calçadas. Eu disse isso a Morgan. Sim, respondeu ele, mas isso não significa que não seja louca. Uma boa porcentagem, se não todas essas criaturas, jamais passariam em um teste de sanidade. A loucura é a que as levou a essa situação lamentável, mas o Estado não tem condições de tratar de todas elas. Ele perguntou à mulher qual era seu nome e ela respondeu, Ana Banana, e desatou a rir, uma risada horrorosa que revelou a falta de alguns dentes. A maioria dos que restavam eram tocos enegrecidos. Ela ficou olhando para nós por alguns instantes e depois retomou a caça às pulgas, com tamanha concentração que parecia não notar nossa presença. Morgan perguntou à atendente qual era a história da mulher. A atendente abriu uma pequena pasta. Vagabunda contumaz, conhecida da polícia, vem dando mostras de perturbação mental há algum tempo e chegou ao ponto de representar um perigo para os outros e para si mesma. Tentou tirar a bolsa de uma senhora e estava convencida de que lhe pertencia. A polícia considerou que não se tratava de um simples caso de roubo, pois a própria mulher achava que estava pegando de volta algo que era seu de direito. Um diagnóstico de demência senil, disse Morgan, examinando as anotações, com o qual concordo. E esta? A segunda mulher era muito nova, devia ter uns 20 anos e estava em estado catatônico. Seus olhos fitavam o vazio e parecia vazia por dentro. Pode ter sufocado seu bebê, senhor, apesar de não haver confirmação, respondeu a atendente, passando-lhes as anotações. Morgan ficou lendo por alguns minutos, depois as passou para mim. Havia um relatório inconclusivo de um médico legista sobre a morte de um bebê. A mãe havia sido encontrada segurando o corpo do bebê, que estava morto havia vários dias. Ela não falava nem respondia às perguntas que lhe faziam, por isso foi levada para o sanatório para uma avaliação. Foi considerada insana e encaminhada para a ilha. Morgan aproximou-se dela, mexeu a mão para cima e para baixo na altura de seus olhos. Nenhuma reação, nem sequer piscou. Ele se virou para mim. Algumas patologias indicam que o cérebro parou de funcionar corretamente. É provável que ela tenha matado seu bebê sem perceber o que estava fazendo. Você concorda? Tentei penetrar naqueles olhos sem vida. Sim, eu respondi lentamente. Mas o senhor não acha que existe a possibilidade de o bebê ter morrido devido a algum acidente ou doença e que a mulher ficou nesse estado devido à dor da perda de seu bebê? Lá vem você de novo. O tom era de cansaço. Ele balançou a cabeça. As pessoas não enlouquecem porque estão chateadas, homem. Todos ficamos chateados, mas poucos enlouquecem. A ciência mostra que a loucura tem uma causa patológica. Ocorre uma anomalia física no cérebro. Não há prova melhor do que essa mulher. Ela não demonstra os sinais característicos da dor, não chora, não arranca os cabelos. Como você bem pode ver, ela não demonstra emoção alguma. Eu não sabia o que dizer, não podia argumentar com sua ciência. Tinha apenas as evidências captadas por meu olhar e meu conhecimento da natureza humana. Pensei em Lady Macduff e seu delírio após o assassinato de seus filhos. Pensei em Ofélia com suas flores, impossível de ser alcançadas após a morte do pai pelas mãos de seu amado. E lembrei também que a peça escocesa dá a entender que a rainha sonâmbula havia perdido um filho ou não podia ter filhos. Teria matado Duncan porque está louca ou fica louca devido à culpa por tê-lo matado? Não pude deixar de pensar que Shakespeare entendia mais daquilo que nos torna humanos do que a ciência moderna do Dr. Morgan.
Fiquei tentado a dizer isso, contudo, lembrando do diagnóstico que eu mesmo havia feito pouco antes em relação ao seu caráter, decidi que seria mais inteligente ficar quieto. Eu não ganharia nada enfrentando-o diretamente. Ele não iria soltar a mulher e, de qualquer forma, que importância tinha Écuba para mim? Passamos para a terceira mulher, que, ao contrário das outras, tinha uma expressão atenta e inteligente. Antes que a atendente pudesse dizer qualquer coisa, ela mesma falou. Fui trazida para cá por engano, senhor. Não há nada de errado com minha mente, posso lhe garantir. Morgan virou-se para a atendente e ergueu uma sobrancelha, sussurrando para mim. Quase todas dizem isso. A atendente examinou as anotações. Ela provocou um tumulto no restaurante onde trabalhava como garçonete. Foi despedida por ter faltado 2 dias seguidos. Morgan pegou as anotações e examinou-as erguendo as sobrancelhas. O tumulto foi considerável, pelo que vejo. Destruiu o lugar, atirou um prato pela janela, quebrou a louça, xingou o gerente e gritou com os clientes. Ele parou de ler e olhou para a mulher. Ela corou. Eu estava fora de mim, senhor. Minha filhinha, ela tem apenas 2 anos, senhor. Estava doente, senhor, e eu estava preocupada demais com ela para poder trabalhar. Mandei um recado para explicar minha situação, mas eles não quiseram saber, senhor. Perdi o emprego e não consegui pagar a conta do médico. Morgan examinou de novo as anotações. Vejo que também atacou o médico. Suas palavras soaram com profunda gravidade, como se esse tivesse sido o pior de todos os seus crimes. A mulher abaixou a cabeça. Sim, senhor, não sei o que deu em mim. Ele não aceitou minha promessa de que pagaria pelo remédio. Não queria dar nada para tratar minha filha, senhor. Perdi o controle, mas minha filha melhorou. Está sob os cuidados de uma parente. E agora estou bem, senhor. Não sou maluca, não mesmo. Não gostamos de usar essa palavra, disse Morgan gentilmente. Você está mentalmente perturbada. A mulher começou a protestar, mas ele levantou a mão para que ficasse em silêncio. Não havia como não admirar sua autoridade natural, pois ela ficou quieta imediatamente. Era inteligente o bastante para saber que a discussão só reforçaria o diagnóstico contrário a ela. Está mentalmente perturbada, não é algo que deva envergonhar-se. É uma doença física, como uma doença cardíaca ou diabetes. Existem centenas, talvez milhares de pessoas nessa grande cidade que enfrentam contratempos e dificuldades diariamente. Elas não saem destruindo restaurantes, não atacam médicos. Não foi exatamente um ataque, senhor. Dei um tapa na cara dele, um único tapa, senhor. Elas não atacam médicos. O fato de ter feito essas coisas que pessoas mentalmente saudáveis não fazem, por maior que seja a pressão que estejam sofrendo, indica que há algo errado no seu cérebro. Este é o melhor lugar para você. Mas, senhor, não posso ficar aqui. Preciso voltar para casa e cuidar da minha filha. Madame, deve ficar aqui. A senhora foi internada. Acredite, este é o melhor lugar para a senhora neste momento. Aqui poderá receber o tratamento de que precisa. As lágrimas começaram a correr pelo rosto da mulher, que começou a contorcer as mãos. Mas, senhor, Fique calma, vai dar tudo certo. Deve ser um grande choque vir para um lugar como este, eu sei. Mas é sua chance de ficar boa de novo. Ele sorriu, devolvendo as anotações para a atendente. Certo, ao trabalho agora, disse, dirigindo-se à porta. Quanto tempo vai demorar? Perguntei, esforçando-me como sempre para acompanhá-lo. Quanto tempo vai demorar para o quê? Para que essa mulher recupere a saúde e volte para sua filha. Ela me pareceu perfeitamente sã e sensata. Ele parou e sorriu condescendente. Para você, sim, pois não tem experiência prática. Aqui, essa mulher não está sofrendo nenhuma pressão, mas o que ocorreria se estivesse solta no mundo e acontecesse algo de errado em sua vida? Quantos restaurantes ela destruiria? Quantos médicos atacaria? Ou, coisa pior, eu fiquei em silêncio, senti que ele ficaria irritado se eu discordasse novamente. Eu e você não teríamos esse tipo de reação. Pelo menos eu sei que eu não teria,
e espero que você também não. Mas ela terá a mesma reação porque tem uma doença patológica no cérebro conduzindo suas ações. É uma coisa física e não algo que possa ser modificado pela gentileza. Consegue entender? Essa última pergunta foi meramente retórica e ele continuou andando. Eu segui. Não era difícil imaginá-lo destruindo coisas ou atacando alguém. E aí estava a grande ironia. Não consegui evitar um sorriso ao ver que me imaginava uma pessoa tão pacífica. Aparências, aparências. Como é fácil julgar que é louco um homem são e que é são um louco. Que combinação a nossa, Morgan e eu. Os loucos tinham tomado conta do sanatório. Tive 1 hora só para mim antes do jantar. Apesar do chamado convidativo de Shakespeare na mesinha da cabeceira, decidi ler o tratamento moral. A introdução foi o suficiente para que eu entendesse a hospitalidade de Morgan. No passado, escreveu o reverendo Abrams, um sistema cruel e desumano foi usado contra esses infelizes diagnosticados com alguma doença mental. Eram tratados como animais e não como seres humanos dotados de alma. Eram aprisionados, espancados, submetidos a restrições físicas e toda espécie de indignidade. Perdiam seus direitos e eram trancafiados em instituições para toda a vida, sem direito a recurso. Na maioria dos casos, esse tratamento não tinha nenhum valor terapêutico. Em 20 anos de trabalho com doentes mentais, tratei-os de acordo com meus princípios cristãos, e o resultado foi que a maioria teve os sintomas amenizados e assim pôde ocupar seus lugares na sociedade e levar uma vida útil e satisfatória. Aquilo estava tão em desacordo com a filosofia de Morgan que me absorveu completamente. Nos capítulos iniciais, Abrams, que se denominava um quaker, explicava como era o dia a dia de seu hospital. Os pacientes eram tratados como seres humanos. Mantinham-se ocupados com tarefas simples, como jardinagem, costura, carpintaria e coisas do tipo, de acordo com suas habilidades e gostos. Nos momentos de lazer, eram encorajados a ler, fazer caminhadas pela propriedade, participar de jogos no interior do hospital e ao ar livre, o que incluía jogos de cartas, xadrez, croquete e tênis. Podiam assistir a palestras, peças de teatro e apresentações musicais. Usavam suas próprias roupas em vez de uniformes, e os funcionários dirigiam-se a eles com respeito. Raramente eram trancafiados e apenas quando se acreditava que poderiam representar uma ameaça física para si mesmo ou para outros. Recebiam uma alimentação saudável e nutritiva. Acima de tudo, as pessoas que cuidavam deles, que não eram médicos, mas pastores e enfermeiras treinadas, conversavam com eles regularmente e ouviam seus relatos e suas queixas. Nesse sistema, segundo Abrams, a grande maioria de seus pacientes geralmente se recuperava em questões de meses e ficavam em condições de voltar para suas famílias. Ele acreditava firmemente que a maioria das doenças mentais não era um estado permanente, mas uma crise temporária provocada por algum infortúnio, que podia ser qualquer coisa, desde um caso de morte na família até um revés financeiro. Quando tratados com compaixão e gentileza, os pacientes se recuperavam e, com poucas exceções, voltavam a ser como antes. Tudo isso era apresentado com uma argumentação tão sensata, relatado com tanta naturalidade, com tantos exemplos de casos reais, que ao fechar o livro eu já estava praticamente convencido.